Oi, amiga, o que você tá fazendo? Me alimentando, é? Mas isso não é remédio? Claro que não, é um shake, minhas amigas da academia que me aconselharam. Acredito que elas emagreceram 4 quilos só por substituir isso daqui por uma refeição. E o melhor, tem de vários sabores. Você ficou louca? Qual o problema nisso? Você não pode tratar comida como se fosse remédio trocando dessa forma. Você tem que comer de 3 em 3 horas, beber muita água, procurar um nutricionista. Não sair por aí fazendo essas loucuras. Você não sabe de nada, tá por fora. Você já ouviu falar em medicalização da alimentação? Não. A medicalização da alimentação é o ato de você ingerir alimentos somente por necessidade e não pelo gosto, por exemplo, somente pelo seu valor nutricional. Nossa, eu não sabia disso. Vou pesquisar mais sobre o assunto. Obrigada por abrir meus olhos. Medicalização da alimentação. O que acontece? A gente se alimenta em primeiro lugar porque é gostoso, por prazer. A gente não pode cortar a relação de prazer com o alimento. Quando você acorda de manhã e você pensa assim, não vou comer pão porque pão tem glúten. Não vou tomar café com leite porque leite tem lactose. Então eu vou comer o seguinte, eu vou comer 2 claras que eu vou bater no liquidificador com uma colherada de canela, porque canela ativa o metabolismo. Putz, acabou, você transformou comida de verdade, em inimigo. E a sua relação com a comida foi pro beleléu. Portanto, hoje, doentio, em né? função dessa onda do funcional, de ficar olhando para os alimentos e escolhendo os alimentos em função dos ingredientes, surgiu esse novo distúrbio que trata o alimento como se fosse remédio. Remédio é remédio, é ruim de tomar, comida, é gostoso de comer. O que é medicalização da alimentação? Bom, este termo veio à tona após a chefe de cozinha e apresentadora Rita Lobos o tratar como distúrbio alimentar. Trata-se da ideia de que algumas pessoas usam da comida como um remédio. Mas como isso? Por exemplo, por que você come? Normalmente, alguém responderia que é para sobreviver, já que a alimentação é fundamental na vida humana. Mas é por isso mesmo? Na prática, você não precisa estar com muita fome para ser tentado por aquele lanche do McDonald's ou do Burger King, ou entre outros. Assim como não precisa estar para ir fuçar o que tem para comer na geladeira a cada 5 em 5 minutos. Você, muitas vezes, ou na maioria delas, não come por estar com fome, mas sim por ser gostoso, por te dar prazer, ou até mesmo por passar o tempo. Sabendo disso, é certo dizer que o ser humano tem o hábito de se alimentar por gosto. Mas e quando isso não acontece? Você, tratando a comida como remédio, irá sempre dar preferência ou exclusividade por aquela que para você é mais saudável e não por seu próprio gosto. Mas isso é bom ou é ruim? Na teoria, seria ótimo viver comendo coisas saudáveis, certo? Você pode, com isso, evitar doenças como a diabetes, pressão alta e etc. E ter uma qualidade de vida maior. Pelo menos, para alguns, não é bem assim. A exclusividade pelas comidas perfeitas, com os nutrientes ideais, pode transformar as refeições em obsessões que acabam com o tempo, se tornando atos não saudáveis, como, por exemplo, ter o hábito de substituir receitas por ingredientes mais saudáveis. E o que significa isso? As pessoas hoje estão muito preocupadas com o lado biológico da comida, com a quantidade de nutrientes, calorias, minerais que tem naquela alimentação. E quando você foge, mesmo sendo um pouquinho disso, pode criar um sentido de culpa, podendo gerar assim outro transtorno alimentar, como a bulimia. E aí que mora o perigo. Essa pessoa pode começar a se tornar cada vez mais preocupada com a parte da alimentação, de termos de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de calorias. E isso nos afasta da função social e do prazer em comer. Então a gente começa a se preocupar mais com a comida. Além disso, essa preocupação em excesso pode acarretar o uso de remédios industrializados ou até drogas mesmo. Contudo, também há a ideia de que a comida é algo gostoso, algo que nós gostamos e que é nosso gosto. E você? Você acha que comida é remédio? Ao pensar na comida industrializada, onde seus ingredientes podem ser comparados a uma bula de remédio, pode-se levar em conta tanto o lado cultural
quanto o lado sustentável e rentável, já que a falta de alimentos naturais pode se tornar um grande problema. Eu sou contra essa medicalização da comida, porque acho que a comida jamais vai perder o seu caráter assim, da regional, da cultura, dos povos e essa parte gourmet. Eu acho que isso sempre vai existir e deve continuar existindo. Então acho que a preocupação maior vai ser de que forma a gente vai conseguir alimentar toda essa população, que a projeção para 2050 é que seremos 10 bilhões de pessoas no mundo. Então como conseguir ter território suficiente para a agropecuária produzir esses alimentos para todo esse pessoal. Então realmente é necessário que existam fóruns como esse para que se troquem ideias e novas ideias surjam de forma a se criar ou se poder gerar essa quantidade de alimentos necessária para a população como um todo e de uma forma saudável. A indústria tem se mobilizado de uma forma incrível para se adequar a todas as normas que possam gerar alimentos em ampla escala, em grande escala, mas que ao mesmo tempo tenham essa preocupação com a qualidade. Aprofundando mais nas consequências de transtornos alimentares que a medicalização da alimentação pode levar, é muito importante ter uma noção do que a pessoa que sofre com isso passa, e a melhor forma de saber é ouvir com a própria boca da pessoa. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então, muitas vezes eu comia alguma coisa lá na casa do Diego, aí eu ia pro banheiro discretamente e vomitava. E quando ele se ligou do que eu tava passando, ele batia na porta, assim, era uma coisa assim, eu não gosto de lembrar, pra falar a verdade, sabe? Ele batia na porta, Evelyn. E daí tava eu lá chorando porque eu queria vomitar, ele não deixava eu vomitar, e assim. Consegui, fiz um tratamento novamente com o psiquiatra, com o psicólogo. Venci essa parte da minha vida. Hoje, graças a Deus, olha, pra vomitar aqui, minha filha, nem com chá de louro. Foram 3 vezes e 3 etapas da minha vida que foram completamente difíceis. Eu precisei de muito apoio, muito amor e carinho da minha família, muito amor e carinho da pessoa que estava do meu lado. Mas a medicalização da alimentação em si é um transtorno alimentar? Tem quem discorde. Acho que a palavra distúrbio foi um pouquinho longe demais, que distúrbio alimentar são doenças que a gente trata na psiquiatria e que são extremamente debilitantes, difíceis de tratar. Não são brincadeiras que a gente pode chamar todo mundo de distúrbio alimentar, mas com certeza a gente pode falar talvez de comer transtornado. Sim. Que é uma versão mais light do distúrbio alimentar, que hoje, infelizmente, a gente vê que a população está quase todas um pouquinho transtornada, né? É difícil achar alguém que está muito tranquilo, que come de tudo sem se questionar ou sem ser questionado. Tá. Uma seguidora fez a seguinte pergunta para ela: por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte em vez de gema e óleo? E ela respondeu o seguinte: 1. Porque não é maionese. 2. Trate o seu distúrbio alimentar. Bom, a primeira coisa que eu preciso salientar nessa fala da Rita Lobo é o seguinte: não é porque de repente você começou a substituir lá na sua alimentação a maionese comum por maionese feita com óleo de coco que você tem distúrbio alimentar, certo? Mas ela quis chamar atenção para esse tipo de comportamento. Afinal, você já parou para se perguntar por que substituir óleo de soja por óleo de coco? Você já parou para pensar a respeito disso? Muitas vezes, por moda, as pessoas são influenciadas a fazer dietas que não são necessárias e, sem informações, fazem cortes na alimentação que prejudicam sua saúde. Um exemplo bastante comum disso é o glúten. Mas deixar de comer glúten virou moda. Não é para quem tem a doença, é moda. E isso me incomoda. Paula, eu queria falar contigo depois das 2 exatamente por isso. Porque você tem intolerância ao glúten há mais de 15 anos. Não, na verdade, eu sou celíaca. Sou celíaca, bem mais do que 15 anos. Provavelmente eu nasci celíaca, porque a doença celíaca ela é genética. E isso é realmente prejudicial, claro. E eu fiquei mais da metade da minha vida sem saber que eu era celíaca, consumindo glúten e sofrendo todas as consequências desse glúten no meu organismo. Então eu tive uma anemia muito, muito forte, sem ter ferro, sem ter ferritina. Eu tive problema com cálcio, com osteoporose. Eu tive várias deficiências. Eu tive uma perfuração do intestino por conta da doença celíaca, porque a doença celíaca ela
acaba com as vilosidades do intestino e isso ao longo dos anos ele perfurou. Eu tive uma cirurgia de emergência com uma infecção generalizada no abdômen. Passei. Você teve sepsemia? Tive. Uau! E fiquei na UTI, fiquei em coma. Então, no seu caso, está longe de ser modismo. Então, e sem saber, não. No meu caso não é um caso de modismo, no meu caso é um caso de saúde realmente. E sem saber que eu era celíaca. Então eu tive o diagnóstico há 15 anos, então há 15 anos eu não consumo nada de glúten, mas até eu ter esse diagnóstico eu sofri muito e quase fui a óbito por conta da doença celíaca. E aí, pegando o gancho disso, quem é celíaco ou quem suspeita que é celíaco não pode entrar numa dieta sem glúten sem ter o diagnóstico. Então não é, eu não posso começar uma dieta sem glúten e depois tentar fazer uma endoscopia com uma biópsia, porque vai dar um resultado falso. Eu tenho que estar consumindo glúten para poder fazer essa endoscopia e essa biópsia para poder ter esse diagnóstico. E o que acontece é que as pessoas tiram o glúten antes de ter o diagnóstico. Aí mascarou a doença. E aí o intestino ele se recupera. Claro. No meu caso, o meu intestino ele demorou de 2002 a 2007. Foram 5 anos para ele se recuperar as vilosidades e a absorção intestinal. 5 anos. Sophie, o glúten é importante na vida de quem eventualmente não tem restrição a ele, não tem a doença celíaca? Veja bem, dá para ter uma vida super saudável sem glúten, tá? O glúten não é obrigatório, também a gente pode comer, por exemplo, arroz, feijão, pão de queijo, frutas, legumes, tudo isso é sem glúten. O problema é esse modismo de tirar o glúten e de tirar de uma maneira muito assustadora. E se você pensar bem, essa moda, ela na realidade, ela foi desenvolvida assim para emagrecer, que não é nada o objetivo do tirar o glúten. Mas o que acontece? Você tirar o glúten de uma pessoa, vamos dizer, normal, de repente ela não pode comer pão, ela não pode comer pizza, ela não pode comer bolacha, então ela tira muitos alimentos da alimentação dela e acaba comendo mais legumes, então ela é mais ou menos forçada a mudar a alimentação, que vai dar um resultado sim no começo, provavelmente de perda de peso, só que não vai ser sustentável, porque ela pode se sentir muito mal com essas restrições que não são devidas à saúde. No caso da Maitê, como é saúde, a relação é diferente do que fazer essa restrição por emagrecer, que é uma restrição muito mais difícil de seguir. A comida, independente da forma de como você a usa, é fundamental na sua vida. Mas, agora sim, dependendo de como a usa, pode prejudicar? Tem o jeito certo de comer? Alimento certo ou errado? É certo essa tal de medicalização dos alimentos? Comida é comida, é gostoso de comer. Mais preocupado com a parte da alimentação. Forma a se criar ou se poder gerar. E daí tava eu lá chorando que eu queria vomitar e não deixava eu vomitar. Acho que a palavra